Aleluia, glória a Deus, irmãos. Boa manhã, graça e paz. Estamos aqui numa manhã maravilhosa de culto a Deus, de festa. E hoje é um culto especial de batismo nas águas, amém? E temos pessoas que vão se batizar. Então eu queria chamá-los aqui. Eu acredito que eles já estejam preparados. E nós vamos começar recebendo, né? Queria que a mídia já ficasse preparada aí, que vão entrar agora. Eu quero que você receba com uma salva de palmas os nossos irmãos e irmãs que vão se batizar, amém? Glória a Deus, obrigado, Senhor, aleluia. Eles confessaram Jesus como Senhor, e uma nova vida chegou para eles, uma nova estação, um novo tempo, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. São homens e mulheres que têm tido a vida tocada por Deus, tocada por Jesus, transformada pela palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Então eu quero dar parabéns para vocês. Temos muitas pessoas aqui, alguns emocionados, porque a vida de Deus, a realidade de estar com Cristo toca o coração deles. E sabe, tudo mudou. É como vocês têm aí na camiseta, um novo nascimento, uma nova vida. Jesus Cristo agora como seu Senhor e Salvador, a eternidade prometida e garantida por Cristo, e a família da fé como sua família agora, amém? Filhos e filhas de Deus por meio de Jesus, onde o passado não existe mais, e agora vocês são nova criação em Cristo Jesus. Coisas velhas passaram, tudo se fez novo, e nós estamos aqui para celebrar esse momento juntamente com vocês. Quero convidar cada um de vocês para ficar em pé e vamos louvar a Deus com alegria, amém, irmãos? Aleluia! Ele me curou, me lavou, me salvou da morte. Eu te agradeço, Deus, eu te agradeço, meu Senhor, pela salvação, pela salvação dele. Por ele nós vivemos, por ele, para ele nós vivemos, por ele, para ele vivemos. Sua graça, seu amor nos alcançou. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso. O Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhado. O Rei da Glória, o poderoso. Se a graça dele te alcançou, cante maravilhosa graça. Teu amor que não falha tomou o meu lugar. Ele levou sobre ele, o sangue dele te lavou. Jesus, Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Hoje livre sou. Hoje livre sou. Ele trouxe a paz. És quem traz paz ao caos dos homens. É escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Se ele reina, reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Erga sua voz e cante maravilhosa. Teu amor que não falha
sangue me salvou. Obrigado, Jesus. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Hoje livre sou. Hoje livre sou. Se Ele é digno, Ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro, cante que Ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro, digno, digno. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno, maravilhosa, maravilhosa graça. Teu amor que não falha tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou, livre sou, livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, nós te agradecemos, Deus. Levou a minha cruz, teu sangue me salvou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Hoje livre sou, para o seu louvor. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar a minha vida. Minha vida é oferta em seu. Ah, Espírito Santo, Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz. Estou aqui, tudo o que sou eu entrego hoje, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás.
Deus me chamou pra tudo abandonar. Eu deixei o mundo pra trás. Me convidou pra nele confiar. Nós confiamos em ti. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu, você é dele. Se entregue mais. Estou aqui, estou aqui, estou aqui. Tudo que sou eu entrego tudo a ti, pois eu sou teu e tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Sempre, sempre, sempre comigo estás, comigo estás. Eu sei, Senhor, deixamos tudo por você. Erga a sua voz e cante, o meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és tão bom. Te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver, o Senhor é bom, o Senhor é bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre, para sempre, o meu ser, o meu ser, o meu ser te deseja, todo o céu te adoramos. Nós provamos sua bondade, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu, tu és meu. Sempre estás, para sempre estarás, sempre estarás. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abacante, sou. Eu vou construir minha vida em ti, tu és o meu santo fundamento.
Aleluia, bendito o nome do Senhor, Pai, nós te exaltamos, Jesus Cristo, nós te exaltamos, Espírito Santo, nós te exaltamos, bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Pai, por essa manhã maravilhosa, nós consagramos esse tempo ao Senhor, invocamos a Tua presença para que isso não seja algo sem efeito, mas que esse ato, ó Pai, da confissão pública, do batismo dos nossos irmãos e irmãs, ele seja recebido pelo Senhor, honrado pelo Senhor com a Tua presença, e que, Pai, verdadeiramente isso seja registrado no céu, e que o Senhor derrame nesse lugar a Tua graça e a Tua bênção, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, glória a Deus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o novo nascimento e um pouco sobre o batismo, né? Estamos aqui para celebrar o batismo desses irmãos e irmãs. Temos aqui 7 pessoas, que bênção, né? E é muito importante que você, como igreja, entenda que nós começamos a fazer o batismo aqui na nave da igreja. Esse é um culto especial, você se envolva com isso, e não faça disso um culto que você deve faltar, mas um culto que você deve prestigiar, um culto que você deve aproveitar, trazer o seu vizinho, seu parente, seu amigo, para eles ouvirem sobre a salvação. Porque que proveito há para o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então a salvação de alguém, a salvação de um ente querido, de um amigo, de um familiar, alguém que a gente se importa, é a coisa mais importante, é o que muda a eternidade de uma pessoa. A salvação e o novo nascimento é mais importante do que a religião, do que a prática religiosa. A prática religiosa é a evidência de que você nasceu de novo. Mas quantas pessoas não têm experimentado das coisas de Deus? Porque não podem entrar no reino, não podem ver o reino, nada entendem sobre isso, estão presas no pecado, sem saber que Jesus Cristo é a solução para o mal que assola a humanidade, o pecado, a separação do homem de Deus, que faz com que o homem tenha uma vida miserável nessa terra e tenha uma vida eterna condenada num lugar terrível de sofrimento, longe do Senhor Deus. E existe uma solução, existe uma salvação, existe aquilo que a própria Bíblia chama de nascer de novo. É um recomeço onde Deus faz nova todas as coisas. E acredite, nós precisamos valorizar isso, nós precisamos propagar isso, nós precisamos, igreja amada, participar disso, nós precisamos nos importar com as pessoas. E você vai fazer algo tão simples como falar, como testemunhar, como convidar e vir para prestigiar e ser um propagador. O culto mais importante da minha igreja é o batismo. Fica lotado lá, o pastor vai ter que comprar mais cadeira, amém? Então não é um culto para faltar, não é um culto para ficar dormindo porque não é tão importante. É um culto para se importar e mostrar para Jesus que você é grato pelo que Ele fez na sua vida, através de ajudar outras pessoas, amém, irmãos? Se perguntar para esses irmãos que estão aqui, cada um deles, provavelmente a maioria, tem uma história ligada a outra pessoa que se importou com eles e que os ajudou e convidou. Temos pessoas aqui que são do GC, temos pessoas que são do meio da congregação. Agora mesmo durante o louvor, nós vimos pessoas vindo aqui abraçando eles, porque tem uma história. Foram pessoas que ajudaram, foram pessoas que impulsionaram, foram pessoas que estenderam a mão, foram pessoas que foram expressão de Cristo Jesus na vida de outro. Alguém essa manhã aqui interessado em fazer isto? Diga: eu vou ser testemunha de Jesus e expressão do amor de Deus para alguém, amém? E não vamos abrir espaço para a frieza espiritual, e não vamos abrir espaço para aquilo que Jesus disse de antemão, que nos últimos dias o amor de muitos esfriariam, e a gente não vamos ser como todo mundo, irmãos, levado uma massa de pessoas, uma multidão seguindo o curso do diabo, a inclinação, o curso do mundo, a influência do diabo, e vendo a dor humana e não se importando. Não, nós vamos ser como pessoas saradas e curadas por Cristo Jesus, vamos olhar e vamos nos importar, vamos nos permitir nos envolver, vamos ter compaixão, que não é um sentimento, mas uma ação de fazer alguma coisa por alguém que está sofrendo, para dar daquilo que nós já recebemos. De graça recebei, de graça dai. Amém, irmãos? Deus conta com você. Seja um multiplicador, seja uma testemunha com poder, seja um divulgador. Pega um panfleto, leva para alguém, fala de Jesus para alguém, se importa com a eternidade de alguém,
Porque, irmãos, não adianta nada a vida nessa terra sem a eternidade com Cristo. E nós não podemos olhar as pessoas indo para o inferno e não nos importar com isso. Não podemos. Então, ore por alguém, adote alguém em oração e fique nessa posição até que ele esteja aqui se batizando. Porque a vida de cada pessoa importa. Eu declaro em nome de Jesus que a partir dessa manhã, você não vai conseguir mais ficar sem se envolver com a eternidade de uma pessoa. Deus vai colocar pessoas no seu caminho, você vai ter um olhar diferente. Se você já faz isso, muitos fazem isso muito bem, graças a Deus, vai aumentar. Se você não faz, vai começar em nome de Jesus. Declaro o fim de toda frieza e indiferença que possa ter nos afetado. Vamos nos importar, vamos celebrar, vamos testemunhar, vamos falar de Cristo para alguém. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler com você João capítulo 3, fala da história de Jesus e Nicodemos, um homem importante, religioso, que ia na sinagoga, mas nada sabia sobre a vida de Deus. Para mostrar que novo nascimento é mudar de vida, receber Deus, e não tem a ver com a religião em si. A religião, ela ganha um sentido a partir do novo nascimento, mas a religião sem o novo nascimento nada pode fazer por mim e por você. Então, acompanhe comigo essa leitura na sua Bíblia, na projeção, onde você puder. João capítulo 3, verso 1, a partir do verso 1, na versão bíblica, revista atualizada. Glória a Deus. Pai, obrigado por tua palavra. Eu oro para que ela toque o coração dos meus irmãos. Eu oro, Pai, para que eu possa falar com intrepidez, sabedoria, com graça, respaldado por tua palavra, inspirado pelo teu Espírito, trazendo glória ao teu nome e edificação das nossas vidas, Pai Santo, em nome de Jesus. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz em João capítulo 3, verso 1: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, verso 5: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, verso 16, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Aleluia, glória a Deus. Uma leitura longa, uma grande lição. Um homem importante, não era alguém que não conhecia religião, era importante. Ele se aproximou de Deus. E o Senhor Jesus falou, ele se aproximou de Jesus, que falou a ele duas coisas importantes. Quem não nasce de novo, não pode ver o reino de Deus. Então é a partir do novo nascimento que a gente começa a ver o reino de Deus. Quantos podem contemplar aqui o reino de Deus? Paz, justiça e alegria. Então antes do novo nascimento, ninguém pode ver, porque essa visão é espiritual. Mas depois do novo nascimento, nós começamos a contemplar quantas coisas não entendíamos e agora entendemos. E é só o começo de grandes coisas. E agora nós podemos ver o reino. Quem vê o reino não vai se apegar às coisas do mundo. Quem contempla o reino de Deus entende a grande diferença e o eterno peso de glória que não pode se comparar ao tempo presente. Não se encanta com as coisas da terra, não se ilude com os prazeres temporais, porque ele vê o reino, ele sabe agora o que é o reino. E esse ver, um dia nós veremos face a face, veremos como ele é, estaremos presencialmente com o Senhor no reino eterno com Cristo, mas agora já podemos ver. Os nossos olhos espirituais, eles são abertos e a gente pode ver o agir de Deus, perceber o agir de Deus no nosso coração, no nosso espírito, e ver, compreender como a gente nunca compreendia. Tudo muda quando a gente nasce de novo. Quando a gente nasce de novo, ou seja, a partir do ato de crer em Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida, a primeira coisa é que nós estávamos cegos em trevas, e em trevas você não vê, mas chegou luz, Deus trouxe luz, e agora você pode ver o quê? Não a desgraça do mundo, não o seu passado de vergonha, não o pecado, mas você vê o reino de Deus. Você vê a forma como Deus age, a forma como Ele reina agora, passa a ser vista por você, experimentada por você. E Jesus disse também, se você não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino. Então, olha que bonito, primeiro pelo novo nascimento a gente vê o reino. Mas quanta coisa bonita a gente vê e contempla e nem pode chegar, não pode tocar, porque o dinheiro não compra, o dinheiro não dá, o sobrenome não é suficiente, não dá, a gente não tem recurso. Quanta coisa bonita a gente vê e deseja, como aquelas férias do sonho, a gente só vê na televisão, a gente só vê a imagem bonita, mas a gente vê de longe, contempla e fala, meu Deus, nunca vou poder entrar nisso. Mas quem nasce de novo não apenas vê o reino, quem nasce de novo entra no reino. Aleluia! É uma entrada feita por meio de Jesus Cristo e não por mérito próprio. Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Por meio dele nós entramos no reino. Então não ficamos apenas contemplando, não ficamos apenas admirando, agora entramos no reino. Ou seja, irmão, irmã, você está em outro reino agora. Aleluia. Eu não vou entrar, você não vai entrar, vamos na plenitude quando Jesus voltar. Mas a verdade, irmãos, é que já entramos. Diga comigo, eu estou em outro reino. E o reino de Deus, o reino de Jesus, ele é de justiça, paz e alegria. Então deixa eu te contar uma coisa, essa é a sua posição espiritual agora. Porque Nicodemos não entendeu. Nicodemos falou, como eu posso voltar agora para o ventre da minha mãe? Ele só conhecia o nascimento natural, mas Jesus falou que nasce da carne, o parto normal, aquilo que uma mulher gera depois de 9 meses de gestação, é carne. Mas Nicodemos, quem nasce do Espírito, é Espírito. Então agora, nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Nascemos de Deus, vimos o reino de Deus e entramos no reino de Deus. Ou seja, é uma posição espiritual.
Agora que eu nasci do Espírito, eu entrei no reino de Deus. Então você não está no mundo, você está no reino. O mundo não é mais o seu lugar, o mundo é a sua missão. Você está aqui por um tempo, para cumprir um propósito, até que o Senhor venha, ou até que você morra no fim dos seus dias, vem farto de dias, vem velhinho, em nome de Jesus, fazendo a vontade de Deus, e vai para a eternidade, aguardando a eternidade com Cristo, porque nós aqui somos passageiros, somos peregrinos. A partir do novo nascimento, você vê, nós vimos o reino, entramos no reino, nascemos do Espírito. Por que nascemos do Espírito? Porque estávamos mortos espiritualmente por causa do pecado. O pecado matou o ser humano, separou o ser humano de Deus e trouxe morte espiritual, que é a separação do homem e Deus. Então, por que nascemos de novo? E agora, quem nasce do Espírito é Espírito, porque estávamos mortos espiritualmente. Ou seja, sem Jesus, o ser humano não pode ter contato com Deus, porque o seu espírito está separado de Deus por causa do pecado. Então, o novo nascimento é mais que boas obras. O novo nascimento é mais que atitudes corretas. O novo nascimento é mais que generosidade. O novo nascimento é mais do que vir na igreja. O novo nascimento é a possibilidade de, em Cristo, agora eu posso ver o reino, entrar no reino, ter comunhão com Deus de novo, porque o meu espírito foi recriado. Eu nasci de novo. E o Senhor Jesus faz uma comparação para falar como foi o pecado e como Jesus Cristo foi a solução para essa morte espiritual que vem do pecado. E ele diz que, do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E essa história da serpente no deserto está lá na Antiga Aliança, em Números capítulo 21, verso 4 a 9. Eu vou contar para você. O povo falou mal de Deus e falou mal de Moisés, na época, o líder Moisés. E então veio juízo sobre aquele povo e começaram a aparecer serpentes que mordiam o povo. E quando as serpentes mordiam o povo morria e todos estavam morrendo. E o Senhor Deus orientou Moisés: faz uma serpente de bronze e levanta bem alto. E todo que for picado pela serpente, mas olhar para a serpente de bronze, mesmo tendo sido picado, será curado. E o que isso representa? Nós fomos picados pelo pecado e morremos espiritualmente, influenciados por Satanás e seus demônios, a exemplo e a semelhança do pecado de Adão, o primeiro homem. Nós pecamos. O pecado é a serpente que nos picou, e quando nos picou, morremos. Mas Jesus é a serpente levantada na cruz do Calvário, e todo que olhar para Ele é salvo e é curado dessa ferida mortal chamada pecado, que, irmãos, não se iludam, separa o ser humano de Deus. Só Jesus levantado na cruz, assim como Moisés levantou uma serpente no deserto. E ele diz, olha que coisa linda: e do modo como Moisés levantou a serpente, importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus falando dele mesmo. Moisés levantou uma serpente para curar aquelas pessoas que foram picadas pela serpente. Da mesma forma, eu, Jesus Cristo, serei levantado na cruz para que todo que olhar para mim e crer em mim seja curado do seu pecado. E hoje você não pode ver Jesus. Ele não estava falando só daquelas pessoas que iriam ver Ele naquele tempo que Ele esteve na terra. Ele estava falando, quem acreditar em qualquer tempo, em qualquer geração, em qualquer lugar, até mesmo na Vila Matilde, no final da Zona Leste, um dia, em qualquer tempo dessa era, que eu fui levantado na cruz pelos pecados da humanidade, morri pelo pecado da humanidade, ressuscitei para dar vida. Todo que contemplar pela fé e acreditar, eu o salvarei da condenação, do pecado, da separação de Deus, e eu o conduzirei para o reino do meu Pai, para que onde eu estiver, esteja vós também. Por isso eu vos digo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. É o momento em que você sai do mundo e entra no reino. É o momento em que você encontra a morada celestial agora, e tem um lugar preparado para você. E Jesus é a sua garantia.
Jesus é a sua e a minha salvação. Jesus é a nossa inspiração, o nosso modelo. É o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Ele foi levantado para que fôssemos curados. E ninguém pode curar e se livrar do próprio pecado. Ninguém pode resgatar a sua própria alma, o preço é altíssimo. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E Ele é a propiciação, que é a oferta diante de Deus pelos nossos pecados. E não somente os nossos, mas pelo do mundo inteiro. Então essa é uma mensagem que vale a pena contar. Aleluia. Porque quando qualquer homem e mulher diz sim para Jesus, sem se importar com a ferida, com a impossibilidade, com o pecado, mas apenas crendo, eu preciso de cura. A maior cura não é a cura da doença, embora Ele dá também. A maior cura e a única que Ele pode dar, só Ele pode dar. O remédio pode curar sua doença, o médico pode curar sua doença, mas só Jesus pode curar o pecado. Jesus cura a doença também, melhor que qualquer médico, temos visto. Mas o pecado, só Ele. Porque nós podemos olhar para Jesus com confiança, sabendo que Ele nos ama, porque Ele continuou dizendo, porque Deus amou o mundo. É a continuação do texto. E mandou eu para salvar o mundo. E Ele diz, eu não vim julgar, eu vim salvar. Porque Deus amou o mundo, me mandou. E nós conhecemos muito o verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, ou seja, Deus deu Jesus. Para quê? Para que todo o que nele crê. Quantos creem em Jesus Cristo aqui? Diga comigo, eu creio em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Então todo homem, mulher, qualquer idade, em qualquer lugar, não importa a condição, todo que nele crê, que crê em Jesus, não perece com a mordida, a ferida danosa e mortal do pecado. Não perece, não vai para o inferno, mas tem o que? A vida eterna. A vida espiritual agora é a vida eterna. E o verso 17, a gente não fala tanto, mas é tão lindo, irmãos. Ele diz, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Jesus não veio para julgar. Jesus não veio para condenar o que estava perdido. Nós já estávamos julgados, irmãos. Quando aquela serpente mordeu aquele povo no deserto, eles iam morrer. E nós, quando fomos picados pelo pecado, quando cometemos pecado, estávamos julgados por causa do pecado. Íamos todos morrer. Então Deus não mandou Jesus para julgar. Ele não mandou Jesus para lançar os nossos pecados em rosto, para a gente entrar triste e sair deprimido, entrar deprimido e sair morto. Não, a gente já estava julgado. Ele, sabendo que estávamos julgados, nos amou. Ou seja, Ele olhou para nós e teve compaixão. Eu os criei, eles se extraviaram, eles estão mortos por causa dos delitos e pecados, eles já estão julgados. Eles já estão condenados, eu vou salvá-los. Salvação pressupõe socorro, pressupõe braço estendido. Só precisa de salvação quem está em apuros. E nós estávamos em grandes apuros, e Jesus não veio julgar, Jesus veio salvar. Não há pecado que Ele não possa perdoar, porque tudo que você cometeu, Ele já sabia quando Ele veio. Não há nada que Ele não possa reverter. Não há nada tão pesado do seu passado ou presente que você esteja vivendo, que se você se arrepender e crer nele como Salvador, Ele não possa resolver para você. Ele é todo poderoso, Ele é todo amoroso. Ele veio com essa missão, não condenar, não julgar, mas para salvar. Portanto, amigo, irmão, querido, você que me ouve e que ainda não é salvo, essa igreja não está aqui para falar de condenação, porque essa não é a mensagem do Evangelho. Essa igreja está falando uma verdade para você, não se engane. Você está morto por causa do pecado, você já está condenado, você vai para o inferno sem Jesus. Mas Jesus veio salvar. E Ele estende o braço da comunhão para você hoje.
Ele faz o convite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu jugo e o meu fardo, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele estende a mão para você e diz: vem a mim, vem a mim, vem a mim. É por isso que a gente fala apelo no culto, porque somos porta-voz de Jesus. Ele está dizendo para cada pessoa: vinde a mim. Você que está como? Cheio de dinheiro, né? Bem, pode ser, mas você que está cansado e sobrecarregado, porque é um cansaço e uma sobrecarga da alma, e achareis descanso para a vossa alma. O seu dinheiro não pode dar descanso para a sua alma, a sua condição financeira não pode dar descanso para a sua alma. Ter ou não ter, não importa, a questão é ser. E há pessoas sofrendo e oprimidas na sua alma por causa do pecado, nem sabe que é por causa disso, mas é o pecado. Então você tem que aceitar o convite, estender a mão, dizer sim para Jesus, e quem nele crê não é julgado. Então agora um outro julgamento: a gente já estava condenado e Jesus veio, não para condenar, não para julgar, para salvar, e ele estende a mão. Agora, se a gente recusa a oferta que ele dá, então a gente é julgado, não porque ele nos condena, mas porque a gente continua julgado. Olha o que ele diz, que bonito, verso 18: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado. Ou seja, se a gente rejeita a salvação que vem por meio de Jesus, não tem salvação, gente. E a gente já está, continua como estava. Então não é uma coisa boa você não aceitar a oferta de salvação que Jesus dá para você, estendendo o braço e dizendo: venha como você está, eu posso te sarar, eu posso te curar, eu posso te perdoar, eu posso te salvar. Venha comigo ver o reino do meu Pai. Venha comigo entrar no reino do meu Pai. Venha comigo habitar no reino do meu Pai. Venha comigo habitar eternamente no lugar de paz, alegria, justiça. Venha comigo no lugar onde eu vou fazer o seu espírito novo. Venha comigo no lugar onde o seu passado não existirá mais. Venha comigo que eu quero te mostrar a melhor versão. Venha comigo que eu vou restaurar a sua posição original. Venha comigo para eu te mostrar o plano, para que eu te criei. Venha comigo para eu limpar todo o engano de Satanás e seus demônios, que faz você pensar de uma forma distorcida. Venha comigo para ser restaurado a posição original. Venha comigo para o Éden, para o jardim que Deus criou, para que a gente tenha uma comunhão plena e para que a sua vida não tenha morte mais, mas seja eterna. Ele enviou para que todo que nele crê não pereça e tenha o quê? Vida eterna. Meu irmão, quanto você daria pela vida eterna? Ele pode te dar a vida eterna. Quando você nasce de novo, você tem vida eterna. Glória a Deus. Então, não rejeite. Você não pode ser como esses, que o julgamento é esse, que a luz veio e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então agora não podemos continuar apegado aos nossos pecados, amando mais as trevas do que a luz. Não, ame a luz, ame o Senhor. Deixa Ele te mostrar a luz, deixa Ele te conduzir em vitória, deixa Ele te perdoar, te ajudar. E Ele te fortalece, e Ele te ajuda. Glória a Deus. Então não fuja do Senhor porque as suas obras são más. Não fuja do Senhor porque você se envergonha das suas obras. Se aproxime dEle. Há um momento que você precisa se expor à luz, para que tudo seja reconhecido diante dEle, para que você seja salvo. Não é diante dos homens, não é confessar para o pastor, mas é não se envergonhar, e é você falar: Senhor Jesus, eu estou aqui expondo toda a minha vida, eu reconheço que eu preciso do Senhor. O maior pecado hoje, da qual o Espírito Santo te convence e você tem que se arrepender, é o pecado de rejeitar Jesus. Ele não está pedindo para você deixar todo o erro para vir. Ele está falando: venha e reconheça a sua miséria. Venha e se exponha, porque na verdade todas as coisas estão nu e patente diante daquele a quem devemos prestar conta. Ele sabe tudo já. Apenas reconheça, coloque diante dele, deixe diante da cruz de Jesus todo o passado de vergonha. Ele te cura, ele te sara, e aí ele te dá força, e você vai produzir boas obras como consequência do que ele te dá, não para se chegar até ele.
Você não tem que pensar em deixar o seu erro por si próprio, porque você não consegue. Você e eu é como pessoas feridas pela serpente. Estamos fracos, estamos morrendo, estamos mortos espiritualmente, sem força. Mas, quando a gente vem até Ele, entrega a nossa condição, contempla o Filho do Homem levantado, crê em Jesus, recebe a vida eterna, Ele nos cura, Ele nos fortalece. Veja, a gente vê o reino, a gente entra no reino, e do reino vem a força, a instrução e a educação, para que a gente agora produza as boas obras. E produzir boas obras, fazer coisas boas, é a consequência de estar em Jesus, e não a condição para se chegar a Jesus. A condição para se chegar em Jesus é reconhecer que precisa dele. A condição para se chegar a Jesus é reconhecer que eu por mim não posso, só o Senhor pode. E por isso está escrito: todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Você tem que chegar a Ele falando: Senhor, me salva. E aí Ele te salva. E então você, como salvo, por causa dEle, começa a produzir coisas boas agora. Não se engane. Não estou dizendo que você não tem que deixar o mal, mas só Jesus pode te dar a condição para fazer isso. Muitas pessoas: não estou preparado para o batismo, não estou preparado para vir para Jesus. Você nunca vai estar. Você tem que vir e reconhecer a sua miséria, deixar Ele te curar e salvar. Então você agora está preparado. Você não se aperfeiçoa para vir a Ele, porque senão não precisava dEle. Ele já sabe que você não pode sem Ele, por isso Ele veio. Deus amou o mundo. Então eu venho, apresento a minha condição, Ele me ama, me perdoa, me salva, me fortalece e diz: vai na minha força, vai na minha graça, vai com a minha vida, vai com a minha presença, vai com a minha comunhão. Amém, glória a Deus. Então, tudo que você precisa fazer é confessar o Senhor, invocar o Senhor. O Senhor Jesus falou coisas importantes sobre a confissão. Ele disse: todo aquele que me confessar, é Mateus 10, 32. Mateus 10, 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Em Lucas 12, 8, ele fala a mesma coisa: digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Pense numa coisa importante: quando você confessa Jesus, ou seja, Senhor, eu creio que o Senhor morreu pelo meu pecado e ressuscitou para me dar vida, eu te confesso como meu Senhor, e você faz isso publicamente, o Senhor Jesus está fazendo isso lá no céu. Escreve o nome dele agora no livro da vida. E um dia, quando esse corpo frágil e mortal chegar ao fim e você tiver que deixar esse tabernáculo terreno e morrer, o rio da vida vai se abrir diante de você e você vai entrar na eternidade. E quando você passar pelos portais celestiais, você vai saber que só está lá por causa de Cristo Jesus. Quando os anjos te encontrarem na porta, você não será barrado, porque Ele vai falar: eu conheço você, Jesus me falou de você, pode entrar. Aleluia. O seu nome está aqui. Irmão, se pudéssemos ver o efeito espiritual de quando um homem e uma mulher faz um simples ato de confessar Jesus nessa terra, o seu nome é registrado no céu. Quando você orar agora, você não é um estranho, você é conhecido. Ele te dá um anjo para andar com você. Ele dá o Espírito Santo para te acompanhar, ensinar e educar. Ele se torna o seu guia pessoal por toda a trajetória da terra. E Deus deixa de ser apenas o seu Criador para ser o seu Pai. Pai Celestial, de quem toma o nome toda a família, no céu
e na terra. Há uma família no céu. Os que já partiram, eles já estão lá, como uma família celestial, contemplando a glória do Pai. Só puderam entrar por causa de Jesus. Então, confessar é importante. Jesus disse: todo que me confessar diante dos homens. Esse ato que esses irmãos e irmãs fazem hoje aqui, o batismo, é uma confissão. Eles estão dizendo: eu não me envergonho de Jesus Cristo, e quero que meus parentes, quero que meus colegas, quero que meus irmãos saibam que agora eu nasci de novo, eu tenho uma nova vida. E o batismo é uma confissão pública. O batismo não está salvando eles, mas está confessando publicamente que eles foram salvos por Jesus e que eles não se envergonham de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz, para a gente começar a terminar, é uma condição dada por Jesus. Em Romanos 10, 9, Romanos 10, de 9 a 10, ouça com atenção. Se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Crer com o coração, confessar com a boca. O quê? Crer que Jesus Cristo ressuscitou, que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. E confessar Jesus. Jesus é o meu Senhor. Eu te reconheço como Senhor, Senhor da vida. Então o que acontece? Você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça. Que justiça? Jesus te justifica diante de Deus. Não haveria justificativa. Eu e você não poderíamos entrar por causa do pecado. O que justifica este homem, essa mulher, entrar agora na eternidade e receber a vida de Deus? Qual é a justificativa para isso? O sangue de Jesus e a fé que você colocou no Redentor. E ele diz no capítulo 13, completando o verso 10, porque com o coração se crê para a justiça, Jesus te justifica, e com a boca se confessa a respeito da salvação. É a condição. Veja como começa Romanos 10, 9. Se, com a tua boca, se é uma condição. Com a tua boca, é pessoal. Ninguém pode fazer por você. Meu marido não quer, faça você, depois você poderá orar por ele. Minha esposa não quer, faça você, depois você poderá orar por ele. Ninguém na minha família quer, começa com você, depois você poderá orar por eles. É pessoal, ninguém pode fazer por outrem. É algo pessoal. Se é uma condição, com a tua boca, é pessoal. Posso orar por você, posso pregar para você, mas não posso decidir para você. Nem Jesus pode decidir para você. Ele pode arder no seu coração, ele pode te convidar, ele pode aparecer na sua frente pessoalmente, estender a mão, mas ele só vai poder dar se com a tua boca você falar: Senhor, salva-me, Senhor, ajuda-me, Senhor, cura-me, Senhor, fortalece-me, Senhor. Talvez você não consiga mais falar nada, porque o amor dele já estará inundando o seu coração. Quando ele te olhar com amor, todo o seu ser é tocado, e você terá que tomar uma decisão. Eu te digo, você não vai conseguir resisti-lo. O amor dele é irresistível. Aleluia. Glória a Deus. Qual a sua decisão essa manhã? Feche os seus olhos agora. Reflita sobre o que nós falamos. Quero dar uma oportunidade. Se você está aqui essa manhã e nunca entregou a sua vida para Jesus, ou já o fez, mas se desviou e quer voltar, essa é uma manhã de salvação, é uma manhã de conserto. Talvez você não tenha entendido tudo, mas o amor de Jesus está tocando o seu coração. E de uma maneira mágica e inexplicável. Quase como mágica. É uma palavra para te explicar que é sobrenatural. Você não sabe explicar.
O seu coração está contrito agora, está tocado por essa mensagem. E por mais que você não saiba argumentar, uma confiança, por mais que você tenha tanta vergonha de tanta coisa, uma confiança brotou no seu coração. E você sabe porque sabe que se estender a mão para Jesus, Ele vai mudar a sua vida e vai te salvar. Isso, amigo, isso, amiga, é fé que vem por ouvir a pregação da palavra de Deus. Ele te deu a fé agora e Ele quer a sua resposta. Se você está aqui essa manhã e quer se entregar ao amor do Salvador, receber dele alívio, descanso para a alma, perdão dos pecados, a vida eterna, entrar no reino, ver o reino, ser transportado desse mundo terrível para um outro reino, sair do domínio de Satanás e seus demônios e entrar para o reino de Jesus Cristo, onde o Espírito Santo te ajuda e te guia com amor e bondade. Se você é essa pessoa, não se envergonhe. Eu declaro em nome de Jesus todo impedimento, todo laço, toda opressão maligna saia em nome de Jesus. É você e o Senhor agora, no melhor momento, num tempo onde muitas pessoas se moveram, trabalharam, serviram só para promover essa manhã, que pode ser o dia do seu encontro eterno com Jesus, e nunca mais a sua vida será a mesma. Você vai ficar maravilhado, contemplando o reino, aprendendo, crescendo, desejando ter entrado nele tão antes. Mas hoje é o dia. Não demore mais, venha sem demora. E se você é essa pessoa, eu quero que você ousadamente faça uma oração comigo. Aí mesmo no seu lugar, curve a sua cabeça e diga assim: Deus amado, eu reconheço que eu sou um pecador, que eu sou uma pecadora, que eu preciso de salvação. Eu reconheço que eu fui picado pela serpente, pelo pecado, e morri espiritualmente. Mas eu reconheço também que Jesus, como a serpente no deserto, foi levantado na cruz para minha salvação. E hoje eu contemplo Jesus Cristo Salvador e invoco o nome do Senhor. Salva-me, ó Deus. Eu creio que Jesus morreu pelo meu pecado e que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, ressuscitou Ele para me dar vida. O meu pecado já foi julgado em Jesus e a minha vida está em Jesus. Eu confesso Jesus como meu Senhor. Aleluia. Minha vida agora, a partir desse momento, pertence a Jesus e eu o recebo como meu Salvador. Se você fez essa oração pela primeira vez, dá um sinal com a sua mão. Alguém no nosso meio que orou isso pela primeira vez, não se envergonhe. Nós queremos ajudar você, te dar a sua primeira Bíblia, anotar o seu nome para orar por você, te ajudar na caminhada. Alguém que fez essa oração pela primeira vez aqui no nosso meio? Alguém? Você pode vir aqui à frente? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Qual é o seu nome? Pode ficar aqui de frente. Qual é o seu nome? Luiz. Amém. Seja bem-vindo ao reino de Deus, Luiz. Amém. Glória a Deus. Pai, te dou graça pela vida do Luiz, pelo Espírito dele recriado em Cristo Jesus, Pai, por essa consciência que chegou e o pecado dele perdoado. Pai, obrigado pelo nome do Luiz escrito no livro da vida e nunca mais será a mesma coisa. Obrigado porque o teu Espírito agora, Pai, habita nele. Ele se tornou filho de Deus. Pai, o Luiz que veio assistir o batismo da sua filha, hoje também entra no reino e vê o reino e é salvo por meio de Jesus Cristo.
Bendito seja o teu nome, Pai. Celebramos a vida do Luiz esta manhã, em nome de Jesus, aleluia. Quero que você dê uma salva de palmas para a vida do Luiz, amém? Seja bem-vindo, Luiz, família de Deus. Nós vamos deixar ele assistir o batismo, tá? Depois a nossa equipe vai te dar um presente, sua primeira Bíblia, um livro. Vamos anotar o seu nome para orar por você. E você é muito bem-vindo para estar entre nós, tá bom? Mas eu quero que você assista para não perder a cerimônia. Você veio para isso, né? Alguém que, pastor, eu já aceitei Jesus, mas na caminhada eu me desviei. Eu me sinto como no começo. Eu me lembro um homem que eu evangelizei, um mendigo, um homem de rua. E toda vez que eu passava naquele metrô, eu ficava compadecido. Comecei a conversar com ele, sentava, contava, falava das coisas de Deus. E descobri que ele era desviado. E ele disse: irmão Neemias, eu caí dentro da igreja, pequei. No dia que eu pequei, eu me olhei no espelho e não me reconheci mais. Não tinha mais aquela presença. Fiquei tão envergonhado, vim parar na rua. Quero te ajudar. Vamos para casa de recuperação. Peguei ele no metrô, fomos juntos. Quando estava caminhando no metrô, ele olhava para mim e falava: você não tem vergonha de mim? Eu dizia: não. Vamos para casa de recuperação. Internei ele, ajudei, visitei várias vezes. Sabe, às vezes a gente está com o Senhor, mas a gente cai, a gente falha, a gente se sente tão sujo, tão indigno. Vem o diabo, porque ele se aproveita disso, começa a acusar. E você fala: eu tenho vergonha de mim. Deixa eu te dizer, Jesus não tem vergonha de você. Não tem nada que Ele não possa perdoar se você se arrepender. Eu sei que você pode estar sujo agora mesmo, mas Ele pode te limpar hoje mesmo. Se você até já se batizou, já professou a sua fé, mas se desviou, e hoje você quer voltar, eu quero te dizer, Deus é tão bom, que Ele colocou uma condição. Ele colocou Jesus para aqueles que já o receberam e deu uma incumbência para Jesus. Sabe qual é? Advogado. E que mesmo quando a gente aceitou Jesus, se a gente pecar, se acontecer, e a gente clamar pelo Senhor, confessar o nosso pecado, Ele como advogado perdoa o pecado e purifica de toda a injustiça. Isso é, nos limpa novamente. Então há uma provisão mesmo para você que já aceitou Jesus e se desviou. Há alguém no nosso meio que hoje quer voltar para os caminhos do Senhor, talvez por uma mágoa, ressentimento, qualquer coisa, uma fraqueza, não importa. Eu não quero saber as razões pelo qual você se desviou, mas deixe que Jesus seja a razão pelo qual você vai voltar. Volta hoje, volta para o propósito, volta para a família, volta para o reino. Quem está aqui hoje e quer se reconciliar, se desviou e quer voltar? É uma outra oportunidade. Tem alguém? Tem alguém no nosso meio? Alguém hoje que quer voltar? Dê um sinal com a sua mão. Nós vamos te ajudar a orar por você. Amém? Feche seus olhos. E se você é essa pessoa e está com vergonha de vir, eu não te culpo, mas faça a oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu agradeço, porque um dia o Senhor me perdoou, mas eu errei novamente, eu pequei novamente. Eu agradeço porque o Senhor é meu advogado, e eu confesso o meu pecado. Eu decido a partir de hoje abandonar o meu pecado. Eu te peço, Senhor Jesus, me perdoe novamente e me purifique de toda a injustiça. Eu volto hoje à comunhão com o Senhor. Obrigado, porque a partir de hoje a vergonha desaparece, a força que eu preciso vem, e eu volto para os teus caminhos, Senhor, de onde eu nunca devia ter saído. Aleluia, glória a Deus. Se você fez essa oração de coração, saiba que Jesus aceitou. Uma vez eu conheci um homem, deixa eu contar só essa história para vocês. Eu conheci um homem que tinha muita experiência com resgatar desviados. Você sabe que a igreja que existe fora da igreja, pessoas que aceitaram e se desviaram, é do tamanho da igreja. Então, se existe milhões de evangélicos, existe milhões, mesmo milhões de desviados. E esse homem era desviado. Esse homem era especialista em trazer desviados. E ele me contou uma coisa impressionante, Toninho. Ele disse assim: Pastor Neemias, todas as vezes que eu pego alguém que se afundou no mundo,
eu olho para ele e digo: alguma vez você deixou de amar Jesus? Eles olham para mim e dizem: nunca, pastor, nunca. Eu quero te dizer muito mais: o Senhor nunca deixou de te amar. Você só está nesse lugar porque Ele te ama, porque Ele continua te chamando com amor. Então você nunca poderá superar o amor dEle. Então não tenha vergonha, volte. Você não deve nada para ninguém. Volte por Ele. Volte por Ele, volte hoje em nome de Jesus. Aleluia. Então vamos iniciar o nosso batismo, amém? Aleluia. E eu quero que você faça festa enquanto nós fazemos isso, amém? Glória a Deus. Então quero já chamar aqui cada um que se posicione. Vamos iniciar. Quando você sair da água, saia tranquilamente, tá bom? Não precisa fazer um movimento muito brusco, para você não se molhar tanto. E olhe para a foto para registrar esse momento. Você vai ter acesso a ela. E é uma lembrança maravilhosa, amém? Meu batismo foi nos rios, Rio Natural, com bastante perigo lá no Mato Grosso do Sul, né? E hoje está moderno, né? Está mais fácil. Glória a Deus. Então, vamos lá. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Sofia, segundo a sua confissão de fé em Cristo Jesus como teu Senhor e Salvador, eu te batizo como ministro do Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Aos seus pés aqui estou, eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Viviane, segundo a sua confissão de fé no Senhor Jesus, Filho de Deus, e pela sua autoridade, eu como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Jesus, teu valor é maior. Maiara, Maiara,
segundo a sua confissão de fé em Cristo Jesus como teu Senhor e Salvador, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o Maiara é fruto dos grupos de conexão Penha 2, Danilo e Tainá. Testemunhas, glória a Deus, dando daquilo que receberam. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vão e façam discípulos mais e mais, amém. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem. Danilo, segundo a sua confissão de fé em Cristo Jesus como teu Senhor e Salvador, eu te batizo como ministro do Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. E digo, Danilo, você é e será um grande homem de Deus. Quando eu não estiver mais aqui, você se lembrará desse dia e seguirá os passos de Jesus, pregando a sua palavra. Aleluia. Jesus, teu valor é maior. Jesus, o seu valor. Jesus, teu valor é maior. William, meu brother querido, segundo a sua confissão de fé em Cristo Jesus, Filho de Deus, eu, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém? Eu encontrei, Senhor, eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso, é o Senhor. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. O Senhor Jesus. Isabelle, minha irmã querida, Deus sabe todas as coisas, né? Segundo a sua confissão em fé em Cristo Jesus, eu, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém? Tudo que tenho eu derramo aos seus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Tiago, segundo a sua confissão de fé em Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Eu encontrei o meu tesouro, Senhor. Eu encontrei o bem mais precioso.
Danilo, meu amigo querido, eu sei o quanto foi difícil para você chegar onde você está nesse momento. O quanto foi tribuloso na família para chegar até onde chegou. Eu sei que no céu está vendo uma grande alegria, porque você tomou essa decisão. E eu creio que hoje está selado esse compromisso com Cristo Jesus. E em nome de Jesus Cristo, eu como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte que me encontrou. És o Nicole, você é a nossa vizinha, não é assim? Isso. A sua irmã, Isabelle. E aquele rapaz é seu namorado. A Nicole chegou aqui, encontrou o amor de Deus nesse lugar, nessa casa, tem trazido pessoas. Cada culto eu vejo como Nicole tem sido quebrantada. Às vezes, uma coisa que eu tenho reparado, o toque de Deus na vida dela é tão forte, que ela se expressa assim. Eu sei que algo está queimando o coração dela. Sabe, Nicole? Eu sei que eu não sei a sua história, mas você sabe de onde Jesus te tirou e onde você está agora. Eu quero te dizer uma coisa: Deus é especialista em pegar a área que a gente mais sofreu e fazer da gente naquela área a área onde a gente ajuda pessoas. Você foi levantada por Deus para ajudar pessoas. Deus te dará muita unção, muita graça e muita sabedoria. Deus está agradado, porque você não só encontrou o amor de Deus, mas está levando para outras pessoas. Sabe, Nicole? Tantas pessoas levam tanto tempo na igreja para entrar nisso, e você já é uma testemunha que agrada tanto a Deus. É com muita alegria da parte de Deus que nós celebramos o seu batismo, porque você tem dado muitos frutos para Deus já. Amém, Nicole? É um novo tempo na sua vida, toda a sua família, em nome de Jesus. Então, Nicole, segundo a sua confissão de fé em Cristo Jesus como teu Senhor e Salvador, eu como ministro do Evangelho te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé. Você pode cantar para Jesus. Ele é o tesouro mais valioso. Aleluia. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou,
essa é a boa parte que nunca será tirada, como Maria que estava aos seus pés. A ela essa é a boa parte que nunca eu encontrei, Senhor. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Jesus é o nosso tesouro e bem mais precioso. Vamos cantar isso? Yeah, aleluia. Oh, oh, eu encontrei meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Vale mais que ouro, vale mais que prata, vale mais que tudo, vale mais que eu, vale mais que os prazeres dessa terra. Jesus, 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 o bem mais precioso. Yeah, meu tesouro, oh, meu tesouro é o Senhor. Eu encontrei o bem mais precioso. Oh, será que você pode celebrar? Encontramos um tesouro, a pérola de grande valor. Todo mais perdeu o sentido. Oh, vamos mais forte. Aleluia. Eu encontrei o meu tesouro, meu tesouro. Yeah. Bem precioso. Oh, toda a honra, toda a glória a ti, Jesus. Mais uma vez, aleluia, cante a Ele. Contemple o Senhor, veja os céus abertos e adore na beleza da sua santidade. Ele é o Rei da igreja, o Deus da nossa vida, o cabeça da igreja, o dono da nossa vida. Eu encontrei bem. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então agora nós vamos pedir para você sentar. Vamos dar o certificado de batismo para cada pessoa. Então eu vou chamar o nome de vocês. Vocês vão, Sandra, vocês vão passar ali onde está a Sandra, naquela escada aqui à minha direita. Pega o certificado. A foto vai ser aqui na frente ou em cima? Quem pode orientar? Em cima? Ok, então vocês sobem a escada, fica com o certificado lá em cima, tá bom? Então vamos lá, quero chamar para receber o certificado, então, Danilo Tenório Silva Pereira, o Danilo Monteiro de Melo, a Isabelle Penido Costa Silva, glória a Deus, a Maiara Marques Teixeira Batista, a Nicole Maria da Silva, a Sofia Anne da Silva Catira, a Vivian de Fátima Cavalcante, glória a Deus, Nobre William Christian Souza Santos e o Tiago Moretti Feitosa. Glória a Deus. Deus é bom. Quero chamar o pastor Valmir para subir lá, acompanhá-los nessa foto. Vamos lá. Dá só um passinho para o lado para caber o pastor Valmir aí.
Valmir é o nosso João Batista. Ah, ó, falaram que eu vou subir também, tô chique. Glória a Deus. Então agora é um momento que você vai poder cumprimentá-los, tá bom? Tirar uma foto, celebrar, convidar para um almoço, pagar um churrasco. Amém, irmão? O crente gosta também dessas coisas, né? Não vamos perder pro pessoal. O pessoal da outra religião lá, quando é batismo, eles vão, faz um almoço em família, faz uma... Irmão, vamos melhorar esse negócio, não é? Então, ó, terminando 11h30, que é para você pensar aí, rapaz, vou levar todo mundo para minha casa, vamos numa churrascaria hoje, porque hoje é festa, amém? Nova vida, novo tempo. Então, eu quero que você use esse tempo para abraçá-los. Ó, não vem abraçar só porque é parente. Eu queria que cada ministro, cada pastor que está aqui, venha cumprimentá-los. Você que é irmão da igreja, venha cumprimentá-los. Mostre para eles na prática que agora eles têm uma família, não estão sozinhos, amém? Então, faça como se fosse um parente seu, porque de fato é, irmãos. Somos todos família de Deus agora em Cristo Jesus, amém? Amo vocês, até o próximo encontro, Deus é bom, amém.